Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga com especialização em linguagem e em transtorno do espectro autista. Eu trabalho em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o desenvolvimento de linguagem em crianças com TEA. O principal foco do meu trabalho é desenvolver a habilidade pragmática da linguagem, ou seja, desenvolver o uso funcional da linguagem no intuito de desenvolver uma comunicação funcional nas pessoas que possuem os transtornos do espectro autista. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, sobre as características desse transtorno, as intervenções existentes e as possíveis modificações que podem ser feitas na vida das pessoas portadoras do transtorno, no intuito de alcançar a funcionalidade, a autonomia e uma melhor qualidade de vida. Queria agradecer a organização do evento, pela confiança no meu trabalho, pelo convite e dizer que é um prazer fazer parte dessa iniciativa. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o que é o TEA, o transtorno do espectro autista, né? TEA refere-se a um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento caracterizados por déficits persistentes na comunicação e na interação social, por padrões restritos e repetitivos de comportamentos, atividades, interesses, como, por exemplo, repetição de movimentos motores, insistência nas mesmas atividades, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, entre outros fatores. O TEA, ele se manifesta de maneira diferente em cada indivíduo. Embora todos compartilhem características semelhantes e relacionadas a essas três áreas que eu citei, comunicação, interação social, padrões restritos e repetitivos de interesses, atividades ou comportamentos, essas características se manifestam de maneira diferente em cada indivíduo, por isso é um espectro. Por isso é chamado de espectro, né? Então, nenhum é igual ao outro. Todos são muito diferentes. Às vezes a gente escuta falar, mas esse menino olha no olho, ele tem autismo? Sim, tem aqueles que olham no olho, tem aqueles que olham mais, tem aqueles que olham menos, tem aqueles que realmente quase não olham, né? Então, essas características elas se manifestam de maneira diferente em cada indivíduo. Varia de pessoa para pessoa e varia também de acordo com o grau do transtorno, né? Ele pode se manifestar em grau leve, moderado, severo, e o nível de funcionalidade que cada indivíduo com autismo vai alcançar depende de vários fatores. Entre eles, vai depender do grau do autismo e vai depender do que for feito, das intervenções a que essas pessoas forem submetidas. Mas é certo que modificações e evoluções existem em todos os casos. Queria deixar isso bem claro, assim, né? Então, se eu tenho um indivíduo com um grau mais grave do transtorno, mais severo, não quer dizer que ele não vai melhorar. Ele vai melhorar muito diante de uma intervenção adequada, ele vai atingir algum nível de funcionalidade, de autonomia, o melhor nível possível para o caso dele. Mas diante de uma intervenção adequada, é possível que toda criança com TEA alcance um nível de funcionalidade, de autonomia na vida. Algum nível, tá? Como eu citei anteriormente, então, as pessoas com autismo, elas apresentam características de comportamento, de uso social da linguagem, e também questões sensoriais. Alguns exemplos dessas características, como já deve ser familiar para vocês, são dificuldade para interagir socialmente, dificuldade para fazer contato visual, ausência de comunicação verbal ou pouca capacidade de se comunicar por meio da fala, né? Tem aqueles que não falam, tem aqueles que falam, mas não falam com função de comunicar, só repetem fala de desenho, fala que ouviu de alguém. Também é comum a gente ver movimentos repetitivos com o corpo, interesses restritos, né? Ah, ele adora dinossauro, tudo dele é dinossauro, ele só quer falar sobre dinossauro. Isso é um interesse restrito. Dificuldade de se organizar sensorialmente, a presença da ecolalia, como eu já citei, né? Ecolalia imediata, que é quando a criança repete o que o adulto acabou de dizer, ou uma ecolalia tardia, que é quando ela repete falas de desenho animado, falas que ela ouviu da professora hoje cedo, e assim por diante. Também existe uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, de inferir pensamentos, emoções,
Às vezes, alguns problemas excessivos de comportamento, além dos comportamentos restritos e repetitivos também, a gente pode observar uma rigidez de comportamento que gera comportamentos de autoagressão, de birras muito frequentes, muito constantes, entre outras características. São características que vão se agravando com o passar do tempo. Caso isso não seja tratado, essas características vão se agravando à medida que a criança vai crescendo e que dificultam consideravelmente a qualidade de vida e a capacidade de adquirir a autonomia dessas pessoas, né? A autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios, está relacionada com independência, com funcionalidade. Essas dificuldades advindas do autismo, elas comprometem a autonomia se não forem tratadas, né? E o que eu percebo é que existe ainda um pensamento muito forte de que, essa criança é autista, essa pessoa é autista, ela vai ser sempre assim. Ela possui tais características, essas características que eu citei anteriormente. A pessoa possui tais características e vai ser sempre assim. Então, ele não gosta de olhar no olho, ele não vai olhar no olho nunca. Ele não se comunica, ele não vai se comunicar nunca, vamos fazer por ele, vamos entregar as coisas. Existe ainda esse pensamento, sabe? De que como se não houvesse uma modificação dessas características. E o que eu queria ressaltar, o que eu queria deixar muito claro aqui hoje, é que é possível modificar sim. É lógico que o autismo ainda não tem cura. Uma vez autista, a pessoa será sempre autista. Então, uma vez portadora dessas características que eu citei, ela sempre vai ter, sim, essas características ou indícios dessas características. Porém, com uma intervenção adequada, com modificações no ambiente que essa criança vive, essas características podem ser amenizadas e muito. Então, elas podem ser modificadas. O que é isso? É muito difícil para mim interagir socialmente. Eu vou trabalhar em cima disso, vou me tratar e, ainda que no início da interação social eu sinto uma certa dificuldade, eu vou conseguir ir lá interagir, tá? Então, o que eu queria dizer não existe cura para o autismo ainda, uma vez autista, sempre autista, sim. Tem essas características, elas vão acompanhar a pessoa ao longo da vida, mas é possível amenizar essas características para que as pessoas consigam interagir socialmente, se comunicar, ter um comportamento mais adequado socialmente, né? E isso aí é que vai contribuir para a autonomia e para a funcionalidade da pessoa na sociedade que a gente vive, tá bom? Então, gostaria que isso ficasse muito claro. Existe tratamento. Se realizado de maneira adequada, esses tratamentos melhoram e muito a vida da pessoa com autismo e dos seus familiares, das pessoas que convivem com ele. E como que deve ser esse tratamento, né? Existe um tratamento. Como que ele deve ser feito? Esse tratamento ele deve ser multidisciplinar, uma vez que os prejuízos decorrentes do TEA, eles acontecem em várias áreas do desenvolvimento. Nós temos prejuízos na área da psicologia, na área da terapia ocupacional, na área da fonoaudiologia. Então, é importantíssimo que seja um tratamento multidisciplinar. Imprescindível que essa criança tenha um acompanhamento de um psiquiatra, em alguns casos de um neurologista. Precisa de um acompanhamento fonoaudiológico, um acompanhamento com terapeuta ocupacional e com psicólogo também. Existem várias outras atividades extracurriculares que contribuem muito para a melhoria da vida dessas crianças, como a musicoterapia, a escola de artes, a prática de atividades físicas, né? Em alguns casos tem o uso da medicação, que será definida pelo psiquiatra, mas quanto mais puder fazer, sim, melhor será para essa criança, desde que seja feito com qualidade. Também não adianta fazer 1 milhão de coisas sem qualidade em nenhuma delas, sem reprodução constante, etc., sem engajamento. Mas, assim, imprescindível que tenha um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e um psicólogo, tá? E também é importante ressaltar que existem estudos indicando que cada área do desenvolvimento tem uma abordagem que tem resultados mais eficazes. Então, por exemplo, na área da psicologia, os estudos mostram que a abordagem cognitivo-comportamental oferece melhores resultados no desenvolvimento.
Na área da terapia ocupacional, é imprescindível que se trabalhe com a integração sensorial. E na área da fonoaudiologia, deve trabalhar com uma abordagem que favoreça, em primeiro lugar, a habilidade pragmática da linguagem, ou seja, o uso funcional da linguagem, como eu citei anteriormente, visando ensinar essas crianças a se comunicarem funcionalmente, se comunicarem com a sociedade em que elas vivem. O tratamento, então, além de ser multidisciplinar, ele deve envolver a intervenção direta com a criança e o treinamento de pais. Treinamento, orientação aos pais e responsáveis, as pessoas que convivem com essa criança. Para quê? Para que deem continuidade a esse processo em casa, no ambiente familiar e nos outros ambientes que a criança vive. Então, se a criança faz 1 hora por semana de fonoaudiologia, por exemplo, e sai dali, aquilo que é trabalhado não é reproduzido, se a família não modifica o seu ambiente a partir da orientação do fonoaudiólogo para favorecer a comunicação dessa criança, provavelmente a gente não verá resultados ou verá muito lentamente, porque 1 hora na semana é muito pouco para o cérebro da criança ir absorvendo, né? Então, o ideal é que seja multidisciplinar, que envolva intervenção direta com a criança e o treinamento de pais para que continue acontecendo em casa as intervenções trabalhadas em consultório. Fundamental que seja também um tratamento constante, frequente. Além disso, também é importante ressaltar que quanto mais cedo esse tratamento é iniciado, melhores os resultados e maiores as chances de uma qualidade de vida e de melhor autonomia na vida dessas pessoas, tá? Por quê? Por causa de uma coisa que se chama plasticidade neuronal. A plasticidade neuronal ela é a capacidade do sistema nervoso em mudar, em se adaptar em um nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento dos neurônios, ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso, quando exposto a novas experiências, ou seja, quando nós somos expostos a novas formas de se comunicar, novas formas de se comportar, a novos estímulos sensoriais, o nosso cérebro tem capacidade de se modificar devido a essa plasticidade neuronal que a gente possui. E quanto mais nova a criança, mais eficiente essa plasticidade neuronal. Não quer dizer que um adulto com autismo que ainda não foi tratado, ou uma criança que não está na primeira infância, uma criança um pouco maior, não quer dizer que se ela iniciar um tratamento hoje, ela não terá evoluções, porque ela já perdeu plasticidade neuronal. Não, todos nós temos, até morrer a gente tem plasticidade neuronal. Porém, quanto mais novo, mais eficiente, a gente vai crescendo e isso vai sendo diminuído ao longo dos anos. Então, assim, qualquer pessoa vai se beneficiar de um tratamento? Vai. Uma criança que vai iniciar esse tratamento com 8 anos vai se beneficiar? Vai. Se o tratamento for adequado, constante, se a família modificar conforme as orientações do profissional, essa criança também vai ter resultados, ela também vai ter evolução. Porém, não é uma evolução tão boa como quando esse tratamento é iniciado muito cedo, 2, 3 anos de idade, por aí. Então, assim, é fundamental que o autismo seja identificado precocemente e que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, assim como é essencial que aconteça o engajamento dos familiares, dos profissionais da escola e de demais pessoas do convívio da criança, para que sejam realizadas as adequações necessárias no ambiente em que ela vive. As adequações necessárias para que essas mudanças ocorram. Essas mudanças a nível cerebral, a nível neuronal, que vão gerar a possibilidade de qualidade de vida e de autonomia na vida dessas crianças. Como fonoaudióloga, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o papel da terapia fonoaudiológica na busca pela autonomia e pela qualidade de vida dessas crianças, né? Então, como eu falei anteriormente, as pessoas com TEA, elas têm dificuldade de interagir socialmente, de se comunicar socialmente. É aí que o fonoaudiólogo atua. Então, qual que é o meu papel? O meu papel é favorecer o desenvolvimento da linguagem para que essa criança consiga se comunicar funcionalmente. Porque a gente vive em uma sociedade onde a comunicação é imprescindível, né? Quem se comunica se dá melhor do que quem não se comunica na sociedade que a gente vive. Então, a comunicação é fundamental. Você conseguir se expressar, você conseguir mostrar seus desejos, suas insatisfações, é fundamental na sociedade que a gente vive. Queria deixar claro que
comunicação não é apenas fala, né? Porque existem crianças que não desenvolveram fala ainda, pelo grau do transtorno não irão desenvolver fala, e é importante ressaltar que existem outras formas dessas pessoas se comunicarem. A gente pode se comunicar por troca de figuras, pode se comunicar por meio de gestos, pode se comunicar por meio de aplicativos feitos especificamente para promover uma comunicação alternativa ou suplementar. Então, sempre vai existir uma forma de se comunicar. E é muito importante que o fonoaudiólogo trabalhe o desenvolvimento das habilidades de linguagem no intuito de alcançar essa comunicação funcional. Esse é o papel do fonoaudiólogo no tratamento, assim, falando bem simplificadamente, tá? Desenvolver uma comunicação funcional, seja pelo meio verbal, pelo meio gestual, por meio de troca de figuras, mas é imprescindível que essas pessoas consigam se comunicar para alcançarem a autonomia, né? Então, assim, lógico que não é só a comunicação funcional é um fator muito importante para a autonomia dos seres humanos. E juntamente com as outras adequações, as adequações comportamentais, as adequações no nível sensorial, aí sim será possível que essa criança, essa pessoa alcance um nível satisfatório de autonomia, de funcionalidade diante da sociedade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero ter alcançado o objetivo proposto, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, para a iniciativa de vocês. E assim, né, vamos focar, existe muito que pode ser feito por essas pessoas, pelas pessoas com transtorno do espectro autista. Muitas coisas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida delas, para o alcance da autonomia. O importante é buscar conhecimento, buscar orientação adequada, colocar em prática esse conhecimento, essa orientação e não perder as esperanças diante dos obstáculos que certamente aparecerão, como para tudo na vida, né? Mas é aquele negócio, ter foco, ter força, ter fé, colocar em prática e lutar por essa autonomia, por essa qualidade de vida que é completamente possível de ser atingida. Claro que cada pessoa vai atingir um nível de autonomia, um nível de qualidade de vida, de funcionalidade, mas que todos podem ter melhores chances, isso é um fato, tá bom? Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, espero ter contribuído positivamente com vocês. Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento, dúvidas que possam ter surgido com a apresentação desse vídeo ou outras dúvidas referentes ao transtorno do espectro autista, aos possíveis tratamentos, etc. Me coloco à disposição para ajudar no que for possível, tá? Agora vocês vão ver um vídeo da Cássia, que é uma mãe de uma criança com autismo. Ela vai contar um pouco da trajetória e do que ela fez até aqui, tá bom? Obrigada, um abraço, tchau, tchau.